A resposta ao degrau também é outro comportamento bastante interessante de ser conhecido para um circuito. A resposta ao impulso, a resposta ao degrau, são dois testes aí que em geral se faz para estabilidade ou para conhecer o comportamento, né, de forma geral de um circuito ou de um sistema. Se faz a análise aí da resposta ao impulso e ao degrau. Então, de novo, seguindo o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, fazendo lá o teste da resposta ao degrau, né, o degrau no domínio do tempo, representado pela função de t. Para o nosso circuito de exemplo aqui que a gente está tomando, o circuito RC, no domínio do tempo. Então, agora se ele, dado aqui uma tensão VI de entrada, uma tensão VO de saída, se a gente submeter aqui uma tensão na entrada do circuito que é representada pela função degrau unitário, e o degrau unitário, por definição, ele vale 0 para t menor do que 0, instantes antes do tempo igual a 0, e vale 1 a partir para t maior do que 0. Né? Então a função de transferência do circuito RC no domínio da frequência a gente já definiu, é 1 sobre RC, encontramos a função da transferência, S mais 1 sobre RC. Agora, a função, dada essa forçante UDT, né, o segundo passo para determinar a resposta desse circuito aqui, o segundo passo é encontrar o par transformado dessa função forçante. De novo, a nossa forçante ela é conhecida, UDT, no domínio da frequência ela é transformada para uma função U de S. Né? Então, no domínio S, o circuito ele tem a impedância R, a impedância 1 sobre SC, e a gente vai ter então a saída gerada aqui, VO, dado uma entrada aqui que é 1 sobre S. Essa é a nossa entrada. Né? Para conhecer a saída, então, VO, basta multiplicar a forçante de entrada, que é 1 sobre S, no domínio da frequência, vezes a função da transferência do circuito ou do sistema. Okay? Então agora a gente tem que o valor da grandeza de saída, a tensão de saída no domínio da frequência vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre RC, a função da transferência que a gente achou do circuito anteriormente, sobre 1 S mais 1 sobre RC. Ok? Então aqui a gente já tem, então o VO tem esta forma. Para aplicar a transformada inversa, a gente vai ter que fazer aquele processo lá, que a gente já fez várias vezes, que é a expansão em frações parciais dessa expressão aqui, para uma expressão do tipo um coeficiente A sobre S, mais um coeficiente B sobre S mais 1 sobre RC. Né? O coeficiente A a gente pode encontrar multiplicando essa expressão que genericamente, né, eu posso chamar de um polinômio NS sobre um polinômio DS. Então, o coeficiente A eu multiplico o denominador dele aqui, no meu termo expandido em frações parciais, vezes aquele polinômio lá DNS vezes DS, e avalio isso aqui para o valor do polo. Eu tenho um polo em S igual a zero. Né? Ou seja, quando S igual a zero, eu tenho um polo da minha função aqui, eu vou achar o valor do coeficiente A. Então, o coeficiente A aqui vai dar o valor 1. Né? E o B, o mesmo procedimento aqui, eu posso agora multiplicar S mais 1 sobre RC pelo meu polinômio NS vezes DS, ou pela
minha função representada nessa forma aqui, né? Esse ns sobre ds nada mais é do que multiplicar este termo aqui, multiplicar este termo por essa expressão, simplifica aqui esta parte da equação, a gente resta a outra parte, né, aqui, avaliado para o polo agora, um outro polo que a gente tem essa expressão que é menos 1 sobre RC, então a gente encontra o coeficiente B, aquele procedimento lá para achar os coeficientes da expansão em frações parciais. E o B então aqui vai dar igual a menos 1, certo? Então a função da tensão de saída no domínio da frequência vai ser 1 coeficiente A sobre S menos 1 coeficiente B sobre S mais 1 sobre RC, certo? E aí para achar então a resposta no domínio do tempo aqui, qual que vai ser a resposta do circuito? No domínio do tempo, né, a saída no domínio do tempo, então basta agora aplicar a transformada inversa dessa expressão que a gente acabou de encontrar. Então VO no domínio do tempo é a transformada inversa de Laplace dessa VO de S. Né? 1 sobre S é simplesmente a própria função degrau unitário, né? Transformada inversa de 1 sobre S, e a transformada inversa de 1 sobre S mais RC, ela tem exponencial de menos 1 sobre RC, também vezes a degrau unitário. Então, minha saída no tempo tem este comportamento, né? Ou VO de t eu posso representar aqui como 1 menos a exponencial de menos 1 sobre RC, aqui vezes o tempo, né? Vezes t, multiplicado por o dt. Ok? Então, novamente, aí, se a gente fizer aqui um exemplo, o mesmo os valores que a gente assumiu anteriormente, a resistência de 200 ohms, capacitância de 1 microfarad, né? 1 sobre RC, um valor de 5.000 radianos por segundo. Então, a equação da resposta, né, ao degrau unitário, ela é 1 menos a exponencial na menos 5.000 de t, okay? Multiplicado pela degrau unitário, pela própria unidade, ou seja, isso aqui é válido para t maior do que zero. Então essa expressão aqui, para t maior do que zero, é a resposta do circuito RC à entrada em degrau. Okay? Deixa eu mostrar o gráfico aqui, produzindo o gráfico. Então essa função aqui no domínio do tempo, né? Para um instante t igual a zero, essa exponencial aqui ela vale 1, né? Então 1 menos 1, VO, deixa eu voltar aqui, no instante zero, ela tem uma amplitude nula. E para tempo tendendo ao infinito, né? Tempo muito longo, essa exponencial aqui vai tender para zero, então a gente tem VO de t tendendo ao infinito, que um valor VO tende para 1, né? Tensão na saída tende a 1. Então, o gráfico dessa função é representado por esta curva. Então, de novo na mesma escala aqui, de 0 até 1 milissegundo, né? Agora a gente tem a tensão saindo de zero,
ela se eleva exponencialmente até atingir lá assintoticamente o valor unitário, né? Passado um tempo suficiente, a tensão se estabiliza aí em torno, tendendo sempre a 1, né? E vai se estabilizar nesse valor. Então, essa aqui representa a resposta ao degrau, resposta no tempo ao degrau, ao estímulo do degrau, né? Ou seja, se a entrada do circuito for uma função em degrau, circuito aqui de 200 ohms, capacitância de 1 microfarad, a tensão de saída aqui no tempo, ela parte, né, no instante t igual a zero, essa função aqui, o dt, ela tem um gráfico antes de t igual a zero, ela é nula, e depois de t igual a zero ela passa a ter uma amplitude 1. Né? Então essa tensão unitária aqui, ela causa, quando ela é aplicada no instante zero, um aumento exponencial da tensão na saída do meu circuito, que nesse caso a gente está definindo aqui para esse caso que a tensão de saída é a tensão sobre o capacitor, né? Mas isso vai depender do circuito, da rede que a gente considerar. Nesse caso, a tensão de saída é a tensão no capacitor. Então, a resposta é um aumento exponencial até a estabilização lá em torno de 1, passado o tempo suficientemente longo, né? Que, enfim, esse tipo de comportamento, quando a gente analisou os circuitos simplesmente RC no tempo, a gente já esperava esse tipo de resposta, né? Mas aqui a gente está fazendo por um processo, por um caminho diferente, que não estamos analisando o tempo. Primeiro, estamos usando a função da transferência no domínio da frequência S, multiplicando pela forçante e achando a resposta da saída do meu circuito, né? Então, aqui a gente está lidando com um sistema bem simples, né? Simplesmente um circuito RC, mas quando a gente está lidando com circuitos lineares, em que esse circuito linear aqui, ele tem uma função de transferência, pode ser uma malha bastante complexa, tá? Vamos dizer que a gente tem aqui uma função que é 7s sobre s ao cubo mais 5s ao quadrado mais 3s, enfim, isso aqui pode ser a representação de uma função da transferência de um sistema, né, que está representado aqui por um bloco, como que ele responde a uma entrada em impulso, né? Qual que é a saída gerada? Eu não preciso conhecer o circuito ou analisar o circuito em si no tempo. Eu posso fazer, se eu conheço a função da transferência, ou se eu já tenho definido a função da transferência desse sistema, eu posso encontrar a saída multiplicando lá a função impulso no domínio da frequência é representado por 1, ou seja, é a própria função Hs, né? A própria função da transferência. Qual será a resposta desse circuito aqui, mesmo sem conhecer o diagrama, os elementos do meu circuito, mas conhecendo a função Hs, a função da transferência, qual a resposta se ele for exposto a um degrau, ou seja, no instante t igual a zero, a entrada tem um salto de tensão, né? Aqui, lembrando, a gente pode escalonar esse degrau, né? Ele pode ter saltar de 0 para 10 vezes o valor unitário, 100, enfim, né? O que importa aqui é a mudança de comportamento do degrau. Então, mesmo sem conhecer o circuito, mas conhecendo a função de transferência desse circuito ou desse sistema, né, desse bloco, a gente pode achar aqui qual será, nesse caso, para a resposta ao degrau. Então, a forçante degrau transformada por domínio da frequência é a função 1s vezes a função de transferência do circuito. Eu encontro aqui uma relação para a saída desse sistema, né? E assim a gente pode testar para outros tipos de entrada, né? Vamos ver, por exemplo, agora mais um caso aqui, a resposta à rampa, né? A gente vai ver em seguida a resposta à rampa,
Mas a utilização da função de transferência para a determinação do comportamento do circuito, ele é bastante importante aí na análise e de resposta de circuitos.